A paz do Senhor, como vai você? Meu bom dia, meu boa tarde, boa noite. Seja todo muito bem-vindo no canal. Mais uma vez aqui com Lições Bíblicas. Quero te agradecer pela tua presença. Que Deus esteja te abençoando poderosamente ao decorrer desta videoaula. E também a nossa lição hoje é a de número 12. E nós vamos dar início aqui ao nosso tópico 1. Esta lição já estamos chegando no final, só falta mais uma delas. E eu quero desde já agradecer a todos que têm participado conosco aqui no canal. E nós vamos fazer aqui a nossa leitura que está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2. E o assunto desta lição é sobre o papel da pregação no culto. E o textual diz que preguei a palavra instes, a tempo e fora de tempo, redágua, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Então vejamos aqui o propósito da pregação da palavra de Deus é exortar, que quer dizer, chamar atenção, repreender, mas tudo tem que ser feito com amor, não com tom de arrogância ou prepotência, que nós fazemos tudo com mansidão, mas também com autoridade. Amém? A nossa verdade prática diz: pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. E por intermédio do ministério da palavra, que vidas são salvas, transformadas e edificadas. Conforme aqui a nossa verdade prática, veja o seguinte: aqueles que têm a responsabilidade com a palavra do Senhor têm que pregar, anunciar a Cristo, para que o pecador possa se converter a Cristo e ter as suas vidas transformadas. E isso só pode estar acontecendo se nós pregar a palavra genuína. Então vejamos o seguinte: se a igreja pregar a genuína palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, aí sim nós vamos ter efeito e vidas elas vão ser transformadas. Amém? Sabemos que quem transforma o ser humano, o pecador, a vir reconhecer seus pecados, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, vinda de Deus, ela vai ter efeito sim na vida das pessoas. Quantas pessoas já foi assim transformada ouvindo a palavra de Deus? Eu tive a minha vida transformada através da palavra de Deus. Vamos nós para a introdução. A nossa introdução diz: nesta lição veremos a importância da pregação bíblica, denominada também como ministério da palavra. Neste aspecto, para refletir a glória de Deus, a pregação ela precisa manter o propósito para qual foi estabelecida. Revelar a Deus educa a igreja. Por isso, podemos afirmar que o ministério da palavra é importante, pois assim a igreja é edificada e moldada pelos valores do reino. Uma igreja em que a palavra de Deus não tem a primazia, tanto na ação evangelística quanto na discipuladora, é uma igreja fraca. Portanto, a natureza da pregação precisa ser bíblica e cristocêntrica. Em outras palavras, deve possuir sólidos fundamentos. Então, conforme a nossa introdução aqui lida, a palavra de Deus, ela é quem transforma, a palavra de Deus quem liberta, quem regenera, e a palavra de Deus é quem gera fé no próximo, porque a fé ela é importante. Sem fé é impossível agradar a Deus. E também a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Portanto, a necessidade da igreja, ela está preocupada com a pregação da palavra, mas a pregação genuína, ou seja, cristocêntrica. Há muitos pregadores, pregadoras, há muitos que querem pregar, mas eles pregam muita filosofia e muita sociologia, e esquecendo ele da Bíblia Sagrada, que tem
as melhores mensagens bíblicas que edificam. Mesmo quando essa palavra é uma palavra dura, mas se é a palavra de Deus, ela penetra em nosso coração e traz mudança, traz libertação, restauração, porque a palavra de Deus tem poder para fazer tudo isso e muito mais. Então vamos nós ao tópico 1, Ministério da Palavra e seu propósito. O ponto 1, a pregação como proclamação. O propósito mais sublime do ministério da palavra está no fato de ela se revelar a Deus às pessoas. Frequentemente, as escrituras se referem a esse aspecto de pregação como sendo uma proclamação. O verbo grego traduzido como proclamar é usado nesse sentido em vários textos do Novo Testamento. Neste aspecto, a pregação tem um propósito de revelar a Deus às pessoas. Esse fato por si só mostra a grandiosidade da pregação, trazer conhecimento de Deus. Então você viu na nossa leitura que a pregação traz o conhecimento de Deus, irmão. Que maravilha! Então vejamos que o grande propósito da pregação é revelar Deus, através da mensagem, as pessoas que ainda não conhecem o poder de Deus, a grandeza de Deus, o amor de Deus, Todas as pessoas que pregam a palavra de Deus, os pregadores, eles precisam apresentar Deus às pessoas que não conhecem essa maravilha de Deus que esse pregador conhece, que eu conheço, que você conhece, e que essa palavra, ela venha demonstrar quem é Deus, que venha mostrar o poder de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus, o amor de Deus, para que as pessoas possam primeiro conhecer, segundo compreender, e também se converter. E vamos nós correndo aqui ao nosso ponto 2 que diz: o caso emblemático de Lídia, Atos capítulo 16, o verso 14. Enquanto Lídia, ela ouvia a pregação feita por Paulo, o Senhor abriu-lhe o coração. A pregação foi o instrumento que Deus usou para revelar aquela mulher e o resultado disso foi a sua conversão. Deus é glorificado na revelação de sua palavra. Esse fato é destacado por Paulo na sua carta aos Romanos. De sorte que a fé pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, o verso 17. E assim nós devemos conscientizar de que a pregação da palavra de Deus ela é mais do que uma simples exposição de ideia, mais do que um discurso inflamado. Ela é um canal pelo qual Deus se revela ao coração endurecido. Então, para mim, a palavra ela é importante na igreja. A palavra de Deus, ela tem poder de trazer libertação às pessoas. Então, o que nós vemos aqui, a própria Lídia foi uma mulher que Paulo começou a pregar, ela ouviu a palavra e a palavra converteu aquela mulher e ela passou a servir ao Senhor. Agora vejamos o seguinte, a parte de pregar a palavra de Deus é com nós. Ficou comigo, com você e com qualquer um que tem um chamado para estar transmitindo esta palavra. Nós, enquanto cristãos, nós devemos estudar, pesquisar, meditar e nos organizar para esta mensagem. Essa parte cabe a nós enquanto cristãos. A palavra ela precisa ser estudada. Se o meu foco for almas, para o reino de Deus, então eu tenho essa preocupação de estar buscando dentro da palavra de Deus a qual Deus quer que seja falada. Agora, se eu estiver buscando reconhecimento e aplauso, eu não darei importância à palavra de Deus, eu não vou pesquisar, eu não vou pedir orientação a Deus, porque o foco ali é aplauso, eu me apresentar. Mas como disse aqui a nossa leitura, nós temos que, através da palavra, apresentar Deus àquelas pessoas que
ainda não conhece esta grandeza de Deus. Vê falar, ouve falar, mas ainda não sabe o amor que Deus tem para cada um. Lídia, ela estava ouvindo ali a pregação do apóstolo Paulo e ela se converteu com a pregação ali aonde o apóstolo Paulo estava pregando, né? Porque a pregação do apóstolo Paulo era a intenção de salvação de almas, de transformar as vidas das pessoas. Então ela ali foi liberta, a vida dela foi transformada, porque o apóstolo Paulo pregava cristocêntrica, ou seja, Jesus era o centro da sua mensagem, que é exatamente o que Deus quer hoje ainda. Há muitas mensagens, pregadores que pregam mensagens que mexem somente com o emocional das pessoas, e as pessoas terminam ali, às vezes ouvindo a palavra, fica até emocionada, mas quando elas saem do culto, ninguém sai transformado, ninguém sai convertido, porque só mexeu com o emocional destas pessoas e não está se convertendo essas pessoas, né? Mas quando esta palavra é a verdadeira palavra genuína, a palavra cristocêntrica, essa pessoa, ela ouve essa mensagem e tem suas vidas transformadas, como a vida de Lídia, que fez a diferença. Então aqui nós vemos o pecador, às vezes, né, não tendo assim, tanto compromisso devido à palavra, que não foi aquela palavra cristocêntrica, e sim uma palavra a qual eu apresento a minha pessoa mais do que a pessoa em Cristo, né? E quem salva e quem liberta é Jesus Cristo e não o ser humano. O nosso ponto 3 diz a pregação como instrução. As pessoas que foram alcançadas pela proclamação da palavra precisam crescer e amadurecer no evangelho, ou seja, necessita ser discipulada, instruída. É significativo o fato de que o ministério de Jesus tem o ensino como um dos fundamentos. E percorria Jesus toda a Galileia em suas sinagogas. Mateus capítulo 4, verso 23. No Sermão do Monte, Jesus também ensinava seus discípulos. Mateus capítulo 5, verso 2. E assim também o apóstolo Paulo gastou grande parte de seu tempo ensinando os crentes. Atos capítulo 18, verso 11. Paulo chegou a exigir de alguém que tivesse pretensão ministerial, que fosse apto para ensinar. 1 Timóteo capítulo 3, verso 12. Tudo isso mostra a importância do ministério do ensino e a responsabilidade de quem exerce. Todos sabem que o novo convertido, ele tem muito a aprender e dá muito trabalho, né? Se você não tiver o amor, se você não tiver chamado de Deus para lidar com essas pessoas que às vezes não querem obedecer, e se você não tiver o amor de Deus, você não vai ter paciência por essa pessoa, esperar essa pessoa se decidir, tentar entender esta pessoa, muito assim pegada as coisas do mundo, como é que essa pessoa vai ser liberta. Então, se você não tem este amor, aí realmente não tem condições nenhuma de estar exercendo esse papel. É importante que nós precisamos muito estar orando e buscando a Deus, para que Deus venha capacitar, para que você possa entender, compreender também aquelas pessoas que ainda estão conversando, se levantando, com muita paciência e amor, verdadeiramente como Jesus, né? Quando a gente aceita o primeiro dia, a gente dá muito trabalho, né? Se a gente não tiver amor, né, assim, pelas pessoas, verdadeiramente, que não tiver a sua vida, você não tem condições de amar, porque o ser humano, ele é falho. Jesus não, Jesus é perfeito, mas o ser humano é falho. E nós precisamos dessa graça, Jesus Cristo, para que nós possamos ter paciência com essas pessoas que não têm força para se libertar das drogas, dos vícios. Então, meus amados, porque muitos querem ter o título de discipulador, que significa cuidar, né, instruir, ensinar o caminho que se deve andar. Ou melhor, na hora de exercer as suas funções, aí essa pessoa não está exercendo. O que eu quero dizer que tem pessoas que querem ter o título de igreja, de discipulado, de ensinar, de pregar, mas não querem exercer a função. E cada chamado tem uma função muito difícil.
Então, desde já, eu já quero te agradecer, que você fique com Deus, Deus te abençoe, e até o segundo tópico, amém? Tchau!